com o Especial Saúde. Seja bem-vindo. A saúde é um dos problemas que mais preocupa os portugueses. No futuro, vamos ou não continuar a ter acesso geral, universal e gratuito para a saúde? É o que todos questionam. A resposta, dizem os peritos do setor, está na forma de financiamento. Hoje, no Especial Saúde, no Económico TV, vamos conversar com quem sabe e tem responsabilidades acrescidas no setor. O tema, como já percebeu, é o financiamento da saúde. Vou conversar com Eurico Castro Alves, João Almeida Lopes e Óscar Gaspar. Meus senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Dr. Eurico Castro Alves, comece por si. Quer a nível internacional, quer nacional, todos reconhecem que nos próximos anos os gastos com a saúde vão aumentar exponencialmente. Estamos preparados para este aumento e o financiamento que temos chega para dar cobertura universal, geral e tendencialmente gratuita à sociedade portuguesa ou não? Bom, permita-me, em primeiro lugar, primeiro agradecer o convite para estar aqui, que é com muito gosto que sempre falamos destas coisas que nós gostamos. Mas permita-me, em primeiro lugar, que lhe diga que é bom que fique assente entre todos que temos um dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. E não somos só nós que o dizemos, são as organizações internacionais, etc. Isto é bom que se diga porque em Portugal há muito aquela tendência de dizer mal, etc. Isso não quer dizer que nós não apontemos os defeitos, que todos os dias não exigimos que aconteçam melhorias, etc. Mas, de facto, ainda continuamos a ter, não é, doutor? Continuamos a ter. E digo isto porquê? Porque é a obrigação de todos nós portugueses, e não só aqueles que trabalham no setor da saúde, mas de todos, porque todos somos utilizadores, a cautelar para que isto se mantenha. E, portanto, desde logo, a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde passa pelo empenho de todos os portugueses. Quem lá trabalha, quem utiliza o sistema. E, portanto, a primeira grande mensagem é: eu acredito que ele é sustentável, mas acredito que só o será se todos nos empenharmos. Eu já tenho dito várias vezes que podíamos pôr o dinheiro todo no setor da saúde, que nunca ia chegar. O setor da saúde é demasiado complexo, é demasiado exigente, não para de criar novas coisas e, portanto, ninguém então, como é que ele é sustentável? Aí é que está o drama, já não é? Vamos. Okay. Mas o que eu queria dizer é que ninguém pense que resolve o problema do Serviço Nacional de Saúde ou a sustentabilidade do Serviço de Saúde pondo lá dinheiro. É evidente que é discutível, ano após ano, se não é preciso acrescentar dinheiro nesta ou naquela rubrica. Isso é outra discussão que faz sentido ter de uma forma racional, inteligente, etc. Agora, a solução para a sustentabilidade, na minha opinião, não é pôr dinheiro apenas. A solução para a sustentabilidade é usar os recursos que temos de uma forma inteligente e racional. E temos feito isso? Nós temos caminhado nesse sentido. A perfeição, todos sabemos, não existe, mas nós temos feito esse caminho. E digo isto fazendo justiça a todos os governos e a todos os partidos. O Serviço Nacional de Saúde não é património de nenhum partido, nem de nenhum ministro, nem de nenhum governo. O Serviço Nacional de Saúde é património dos portugueses e os diversos partidos que têm estado no governo têm acautelado essa... Mas o doutor Eurico reconhece ou não que vamos ter de gastar mais com a saúde? Este é que é o grande problema. Toda a gente diz vamos ter de gastar mais. E estamos preparados para isso? Essa é que é a questão. É que temos que nos preparar cada vez mais para saber gastar melhor o que temos. Nós nunca vamos ter o dinheiro todo necessário para a saúde. Para podermos gastar mais de um lado, temos que gastar menos do outro. Daí o apelo a duas coisas. Uma, um grande sentido de responsabilidade de todos os intervenientes no setor e, segundo, utilização inteligente e racional dos recursos. Já ficou aqui a sua opinião. Dr. Almeida Lopes, no fundo já temos aqui pano para mangas e aquilo que o Dr. Eurico disse dava para continuarmos o debate. Eu junto a isto que o Dr. Eurico disse a questão, de facto, daquilo que tem sido estes últimos tempos na saúde, que passou muito para a austeridade em Portugal. De facto, se olharmos para o panorama e para o atual cenário, faltam médicos de família, pouca aposta na prevenção, isto é o que se lê nas notícias, fuga de médicos do setor público para o privado, pouca aposta na inovação, e vocês queixam-se muito disto, cuidados continuados também a decrescer. O que pensa que deve ser feito a nível de financiamento para, de facto, o SNS continuar a existir? Tudo o que disse é verdade e eu a isso acrescentava e mantém-se uma dívida consistente aos agentes económicos da área da saúde, o que demonstra bem que há de facto uma certa falta de financiamento na área da saúde. Falta. Independentemente de não discordar de algumas afirmações que o Dr. Eurico Castro Alves fez. Mas penso que a questão está talvez mais em utilizarmos menos a palavra gastos na saúde e pensarmos mais em investimento. Porque, de facto, eu diria que as pessoas em si, as pessoas lá em casa, elas de facto querem sempre ter saúde, melhor saúde, que seja posta à sua disposição a última palavra, as últimas tecnologias. Nós todos queremos viver dinheiro, não, mais e melhor. Claro que sim.
E isso é manifestamente uma decisão política. A questão é que, se perguntarmos às pessoas onde é que deveríamos gastar mais dinheiro, não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte das pessoas vai dizer que, em primeiro lugar, é na saúde, é nas tecnologias de saúde, que permitem tratar-nos a nós e àqueles que nos são próximos, a envelhecer ativamente, a envelhecer com qualidade de vida, por aí fora. Acho que estamos todos de acordo em que a matéria é demasiado importante para não podermos ter um raciocínio racional e, de alguma maneira, tentar otimizar tudo aquilo que gira à volta da saúde, que é, obviamente, talvez das áreas mais complexas que temos e mais transversais a toda a sociedade que temos, mas isso não me leva a dizer de modo nenhum que não seja necessário mais financiamento. Seguramente é preciso mais financiamento. E acha que, de facto, o panorama que vê, em termos gerais do país, vamos conseguir isso no próximo governo ou não? Eu penso que a sociedade inevitavelmente o vai exigir de quem quer que seja o próximo governo. É uma questão que estamos a ver. A tecnologia aparece cada dia mais disruptora e trazendo melhores esperanças às pessoas, à vida das pessoas, e, portanto, vamos exigir isso com certeza dos governos, dos políticos, quaisquer que eles venham a ser. O financiamento para a saúde é feito por impostos e aqui entram os elis da questão em todo este processo, ou seja, de facto, cada vez há menos gente a descontar, aqueles que trabalharam neste momento estão à mercê daquilo que os governos quiserem. Como é que se resolve esta situação na área da saúde, diretamente? Permita-me só dois considerandos em relação à sua pergunta. Todo o Orçamento do Estado depende dos impostos e é financiado pelos impostos. Primeira questão. Segunda questão. Nunca houve uma receita fiscal tão elevada como a que existe hoje. Portanto, a questão que coloca é correta, é bem vista, mas em termos de perspectiva, a receita fiscal hoje é superior ao que algum dia aconteceu. Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é a questão do futuro. Eu partilho em boa parte, para não dizer na totalidade, aquilo que foram as palavras do Dr. Eurico. Em primeiro lugar, nós temos um Serviço Nacional de Saúde que é bom, responde bem, compara muito bem em termos internacionais. E decorre... Mas as pessoas queixam-se muito, Dr. Óscar Gaspar. Não é? É verdade, é verdade. Se bem que depois, se analisarmos, vemos também porque é que se queixam, não é? E queixam-se de forma clara e justa quando dizem que há atrasos, que o acesso não é tão bom quanto isso. Mas se compararmos, e como disse o Dr. Eurico Castro Alves, se forem feitas comparações por entidades internacionais neutrais, objetivas, a verdade é que o nosso sistema de saúde é muito melhor do que a maior parte dos serviços de saúde dos países desenvolvidos. Já não estou a falar dos outros. O problema que eu coloco aqui é, está a decrescer ou não está a decrescer? Mantém-se estável ou tem baixado de nível, digamos? Deixe-me só voltar ao Dr. Eurico para também dizer o seguinte. Também penso que o fulcral da questão não pode ser só a questão financeira. Essa é importante, já lá vamos, mas não pode ser a primeira. Não é por causa do dinheiro que nós estamos a discutir. O dinheiro é instrumental, a parte do financiamento é instrumental para aquilo que nós queremos do Serviço Nacional de Saúde. Este é que é o ponto, porque aquilo que de facto está em causa é a saúde dos portugueses e a decisão coletiva, enquanto país, de termos um Serviço Nacional de Saúde. É uma decisão política, portanto, concorda aí com o Dr. João Almeida Lopes? É uma decisão política. E é uma decisão política que não de política partidária, diria eu. Por isso é que, embora estejamos a 2 meses das eleições, o relevante da discussão é os próximos 5 anos, os próximos 10 anos da saúde. E há aqui questões que não podemos fazer de conta que não vemos. Quando o próprio Governo diz que no Programa de Estabilidade e Crescimento, que nós vamos ter nas próximas décadas mais 2,5 pontos percentuais do PIB que terão que ser gastos em saúde. Ou seja, quando estamos a falar que vamos gastar mais 4 mil milhões de euros por ano nas próximas décadas em saúde, a pergunta seguinte é, de facto, como vamos financiar? E esse é que é o desafio que se coloca aos portugueses. Como é que vamos financiar, Dr. Eurico, perante este panorama e, pelos vistos, os outros convidados que concordam com o senhor na generalidade daquilo que apresentou, agora vamos à questão principal. Como se financia? Os portugueses vão saber encontrar o seu caminho. Primeiro, como disse, pela colaboração e pelo compromisso de todos. Isso é um fator essencial. Ou seja, as divergências entre os decisores políticos, que terão que ser mantidas em muitas áreas, na área da saúde vão ter que ser menores, porque vão ter que haver compromissos a longo prazo. Já ouvi o Dr. Almeida Lopes falar nisto várias vezes, subscrevo inteiramente. Temos de ter orçamentos, se calhar, plurianuais e temos de ter acordos a longo prazo, à distância. E, inclusivamente, temos que conseguir fazer alguns acordos a nível internacional com países parceiros. Portanto, esta é uma das ferramentas que nós vamos ter que utilizar seguramente.
financiamento. Sim. A pergunta é como é que vamos financiar? Como é que vamos? Se eu soubesse... No fundo, o que está aqui em causa é como é que se mantém o SNS, Claro. tal como o conseguimos consagrar, e de facto como é que todas as queixas que têm vindo a público, e são muitas, da população, como é que se dá a volta a essa situação? Queixas haverá sempre, logicamente, mas como é que elas podem ser diminuídas no sentir de facto real das pessoas que não têm médico de família, que vão aos hospitais e esperam horas e horas, que optam pelos privados muitas vezes em vez de ir para o público? Como é que isto se resolve? Partindo do princípio que não é um problema de financiamento, mas é também ajusante. Eu defendo que deve haver sempre queixas, porque isso é um fator que faz evoluir e faz progredir e melhorar as coisas. Portanto, deverá haver sempre. Aliás, é muito português isso, e ainda bem, se calhar é por isso que temos um bom sistema de saúde, que ele está continuamente com a necessidade de renovar. Agora, esses problemas vão ser, eu acredito muito, isto é a minha maneira de estar na vida, é acreditar no futuro, conheço bem os meus concidadãos, eu penso como eles, e portanto eu tenho uma firme convicção que nós vamos conseguir fazer esse caminho. Nunca vamos conseguir atingir a perfeição, haverá sempre novos problemas, consegui-lo-emos. Como acredito também que não é só pôr lá dinheiro, como já disse, vamos ter que reestruturar, repensar, ser muito criativos, muito imaginativos. Depois, eu também acredito no progresso económico do nosso país. Portanto, eu acredito que vai haver Acha que esta mais fase dinheiro. passa e Sim, a partir acho que daqui sim. tudo se Isto é resolve? histórico e não é só do nosso país, é da história do mundo. Lembra-se da história das 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Eu acho que vem um período de prosperidade. E, portanto, acredito que também vamos ter mais recursos disponíveis. Acredito também que vamos ter mais empresas, mais sentido de responsabilidade dos portugueses, dos governantes, que vão saber governar melhor, porque a experiência e a história ensina-nos a todos. E, portanto, é com alguma esperança que eu olho para o futuro, sabendo que nunca vamos resolver os problemas todos, Sim. de todas as pessoas, Claro. mas é uma nota de esperança que eu se deixo consegue aqui. ultrapassar. Dr. Almeida Lopes, tem esta visão também otimista, Dr. Eurico, ou de facto é um homem mais com os pés mais assentes na terra? E com calma, com calma. Não quer dizer que os otimistas não tenham os pés assentes na terra. Não, de facto não. Eu seguramente nesta matéria estou completamente de acordo, sou também um grande otimista, não tenho dúvidas nenhumas que as coisas O pior já passou, é isso? O que quiser, vai melhorar seguramente. E vai melhorar porque, de facto, nós todos, como sociedade, vamos viver mais e melhor, vamos ter mais saúde. E isso coloca desafios, mas eu talvez voltasse um pouco atrás, subscrevo, aliás, o que os meus Vocês companheiros... estão muito de acordo. Eu acho que estamos todos completamente de acordo. Sim. Uma coisa essencial é que, de facto, os sistemas de saúde devem ser centrados no doente, são feitos para o doente, em última análise, e o sistema de saúde português, o SNS, é claramente um bom sistema de saúde, sobretudo se olharmos para o nível de subfinanciamento crónico que tem tido ao longo dos anos. Essa é que Esse é o parece drama, a questão. não é? Estou completamente de acordo em que a questão não é apenas de uma questão monetária, não é apenas uma questão económica de financiamento, mas também é. Nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde, comparável, aliás, provavelmente muito melhor que outros países mais desenvolvidos. O caso inglês é típico, toda a gente acha que o Serviço Nacional de Saúde inglês é uma coisa fabulosa, o acesso é mais difícil em Inglaterra do que em Portugal e tem restrições muito grandes. A questão aqui parece-me é que, efetivamente, as questões estão a evoluir de tal maneira, a esperança de vida das pessoas está a evoluir de tal maneira, a tecnologia que é posta à disposição da sociedade e das pessoas evolui de tal maneira que eu não posso deixar de reanalisar a maneira como vamos financiar o sistema. Nós pagaremos sempre, enquanto cidadãos, às vezes esquecemos, ou pagamos por impostos, ou pagamos por seguros, ou pagamos mas acabamos sempre por fazer essa passagem. nós, cidadãos, que vamos ter que financiar o Serviço Dr. Óscar Gaspar, dou-lhe 30 segundos, estamos mesmo no final do programa para a mesma questão, como é que resolvemos a questão de financiamento? Muito rápido. Em primeiro lugar, a experiência dos últimos anos, das últimas décadas, permite dizer que os cortes não resolvem o problema. Podem resolver um problema orçamental nacional, mas não resolvem o problema do SNS. Portanto, temos que pensar de outra forma. E outra forma passa, de facto, por termos orçamentos plurianuais, passa por revermos o contrato social e as pessoas perceberem o que é o SNS e o que é que estão disponíveis para financiar o SNS. Esse é o caminho. Muito obrigada, Dr. Óscar Gaspar. Chegamos ao final do nosso debate de hoje. Agradeço terem estado aqui comigo, mas deixo um desafio. O Especial Saúde hoje, como sabe, debateu o financiamento, tendo como ponto de análise o impacto social que as diferentes formas de financiamento podem ter. A discussão, como se percebeu, não se esgotou. No próximo programa falaremos sobre a importância económica com a definição de regras de financiamento que podem ter para o setor e para o país. Até lá.
Está com o Especial Saúde no Económico TV para continuarmos o debate sobre o financiamento da saúde que iniciámos no programa anterior e onde analisámos o impacto social. Hoje, peço aos convidados do programa que nos debrucemos mais sobre as repercussões económicas do financiamento e consequências para o país e para o setor. Mantemos os convidados, ou seja, vou conversar com Eurico Castro Alves, João Almeida Lopes, Óscar Gaspar. Sejam bem-vindos mais uma vez, quase que são meus comentadores já do programa. A despesa com a saúde, doutor Eurico, em Portugal tem de facto aqui dois vetores interessantes. Por um lado, e tendo por base o PIB, podemos dizer que se gasta muito com a saúde em Portugal. Se fizermos a análise per capita, aí gastamos pouco. Portanto, como é que ficamos? Gastamos muito ou gastamos pouco com a saúde em Portugal? É esta a questão. Bom, começo pela parte demagógica, mas que é um bocado o sentimento de todos nós. Nós nunca gastamos o suficiente. Portanto, se quiser, gastamos sempre pouco. Okay. Como, aliás, já foi dito, se calhar vai ser sempre preciso alocar mais recursos, etc. Agora, o que eu noto é que o nosso país, em termos de consumo nos serviços de saúde, está mais ou menos a meio, comparado com os países de referência a nível internacional. E eu acredito firmemente que Portugal já deve ser comparado com os países desenvolvidos, quer da zona da União Europeia, quer a nível do resto do mundo. E, portanto, olhando para o conjunto dos países desenvolvidos, Portugal está mais ou menos a meio, no que respeita a consumo e a gastos com serviços de saúde. Na nossa realidade, eu tenho para mim o seguinte princípio. Há coisas que não têm preço. Okay. A liberdade, a segurança e a saúde. Okay. Entre outros. Mas são necessidades básicas da nossa sociedade. Okay. E elas não têm preço, mas têm que ser pagas, custam dinheiro. E, portanto, nós temos que saber fazer as opções corretas, politicamente. Temos que decidir onde é que alocamos o dinheiro. Concorda, e isso foi dito até no programa anterior. De facto, tem de vir, por parte de quem vem a seguir para o Governo, o próximo Ministro da Saúde, tem de haver responsabilidade no sentido de bater o pé para que a saúde seja, de facto, um setor que tenha aqui um estratégico, quase em termos do país. Tem de ser visto dessa maneira. Sim, tem que ser visto dessa maneira, que vão ter que existir compromissos sociais, e não só a nível político, a nível de toda a sociedade e mesmo a nível internacional. Fica aqui já recados, é preciso mais dinheiro e isso é ponto assente, é preciso empenhamento político e é preciso, de facto, responsabilidade e compromisso entre todos. Vamos agora, doutor Almeida Lopes, para uma questão que é fulcral em todo este processo. Os medicamentos é aquilo com que, tirando a parte de pessoal, digamos assim, da saúde, os medicamentos é a fatia onde se gasta mais dinheiro. A inovação é cara. E toda a gente diz isso. Como é que se consegue aqui resolver essa situação em termos de despesa de saúde e de financiamento? Que novidades é que podem aqui vir a público, de facto, para resolver esta situação? Nós não nos podemos esquecer que os medicamentos valerão provavelmente 27%, 28% do investimento total em saúde. Provavelmente não mais. Pois é isso. Haverá, portanto, é uma parte, apesar de tudo, não a parte mais importante. A segunda Mas se calhar, se formos ver os resultados que saem da utilização dos medicamentos e, sobretudo, da inovação que temos visto em termos medicamentosos, provavelmente são eles os maiores responsáveis pela maior esperança de vida das pessoas e pela melhor qualidade de vida. Medicamentos mais inovadores, mais vida, é isso? Acho que sim, penso que não temos dúvida absolutamente nenhuma, há dezenas de anos a esta parte, a verdade é que a esperança de vida vem sistematicamente sendo puxada para cima. O problema é o preço agora. Não, eu penso que a questão não estará tanto aí, estará mais em fazer as contas, de facto, numa base, como já foi dito, plurianual. A questão eu não posso, de facto, fazer um investimento num determinado período económico que é apenas o ano, e dentro do ano estamos depois circunscritos a um ciclo administrativo, político, que no máximo vai a 4 anos, quando há coisas que se calhar me vão trazer poupanças e melhorias no sistema que vão perdurar muito para além disso, em termos de pode ser a médio prazo, mas sim, menos cirurgias, menos transplantes, menos, enfim, coisas duras para os doentes. E temos que valorizar esses resultados, temos que os valorizar. De alguma maneira temos que perguntar à sociedade o que é que ela pensa disso. Porque uma coisa são, de facto, as poupanças diretas, outra coisa são as poupanças A sociedade concorda consigo, não tenho dúvidas nenhuma, todos nós concordamos. O problema é os governos concordarem em tomar essa atitude, doutor. Mas supostamente os governos estão lá eleitos para cumprir a vontade das populações, não é? A vontade da sociedade, de alguma maneira, é isso que é política. Não faz sentido eleger alguém para ter uma melhor política de saúde e depois vai fazer outra coisa qualquer para a qual eu de facto não tinha pensado em votar neles, não é? Claro. Teremos sempre que fazer escolhas. Mas deixe-me dizer, a verdade é que todas estas tecnologias, sejam os medicamentos, sejam os dispositivos médicos, sejam meios de diagnóstico, por aí fora, nós temos que fazer, e seguramente cada vez
se faz isso melhor e com mais rigor em Portugal, tem que se fazer análise de custo-benefício. E isso é feito muito bem em Portugal há muitos anos. Tem que continuar a ser feito. Mas... E, portanto, só vamos propor que seja posto à disposição da sociedade aquilo que efetivamente merecer. Deixa-me perguntar-lhe isto assim, a indústria farmacêutica está disposta a correr o risco, de facto, naquilo que se chama, e passo o pleonasmo, a partilha de risco com os governos, ou seja, negociar, de facto, os medicamentos e a inovação numa base de conseguir um acerto daquilo que seja bom para a sociedade e para o governo? Claro que sim. Acho que tem vindo a ser feito já isso, talvez ainda não numa grande escala, mas a verdade é que tudo isto faz parte dos tempos que vivemos, que são, efetivamente, orçamentos e contas plurianuais, são esse tipo de partilha de risco, são a valorização dos resultados, é o entendimento, se calhar as plataformas de entendimento que é preciso fazer e que provavelmente nos levam a metas e objetivos de longo prazo. Portanto, mecanismos há para chegar lá, mecanismos há. Mecanismos há, temos é que os implementar. Dr. Óscar Gaspar, apesar dos dos mecanismos existirem e tudo isso, a verdade é que o último relatório que saiu sobre a despesa de saúde em Portugal, as contas não são muito boas, ao que parece. Há mais de 17% de gastos com a saúde. Porquê? Porquê? Porque, por causa neste caso concreto, por causa de decisões políticas legítimas e porque, eventualmente, o que aconteceu nos últimos anos foi uma trajetória que não é uma trajetória natural, nem é sustentável. Ou seja, nós não podemos pensar que a despesa com medicamentos vai reduzir-se todos os anos, como aconteceu nos últimos anos. Aconteceu nos últimos anos um esforço excepcional que foi feito no âmbito do programa de ajustamento a que Portugal teve sujeito com a Troika e em relação ao qual a indústria farmacêutica teve uma contribuição que o próprio Ministro da Saúde disse que era desproporcional. Portanto, reconhece que houve aqui um impacto mais forte na indústria farmacêutica do que nos outros. Agora, lá está. Nós não podemos olhar para uma panela de pressão que está a funcionar e fazer de conta que não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. Por outro lado, a verdade também é que as comparações internacionais dizem-nos que Portugal não tem tido o mesmo acesso à inovação, às tecnologias inovadoras, aos medicamentos inovadores dos restantes países, nomeadamente os nossos congéneres europeus. Sim. E essa é uma opção com a qual somos confrontados. Queremos ter acesso às mesmas terapêuticas, aos mesmos medicamentos que os espanhóis, que os franceses, ou entendemos que a nossa população, que os nossos cidadãos não merecem esse acesso? E respondendo a esta questão, também temos que responder o como. Como foi dito também pelo Dr. Almeida Lopes, eu penso que há condições, quer legais, regulamentares, como vontade, quer da indústria farmacêutica, como também das autoridades, para encontrar esse tipo de soluções. E deixe-me salientar que a recente iniciativa do Infarmed relativamente ao SINAT vai nesse sentido. Ou seja, ajuda, não é? Ajuda. Ou seja, para a indústria farmacêutica, enfim, não quero falar o nome da indústria farmacêutica, está aqui o Presidente da Apifarma, mas no caso concreto, por exemplo, da empresa de que sou diretor, a MSD, nós estamos muito disponíveis para discutir com base nos outcomes, daquilo que são chamados outcomes dos medicamentos, ou seja, de discutir com as autoridades de saúde o que é que estes medicamentos fazem, o que é que eles providenciam, que melhorias é que trazem para o cidadão e para o sistema de saúde e com base nessa discussão chegarmos a um preço justo. Sim. No fundo é a farmacoeconomia a ser equacionada e posta em questão, não é? Mas os termos em que é colocada hoje, nomeadamente pelo Senado, são diferentes daqueles que existiam há 5 ou 10 anos atrás. Portanto, neste momento, o preço, obviamente que é importante, será sempre a variável final, mas antes do preço, quer as autoridades como a indústria farmacêutica têm que perceber o valor do medicamento ou da tecnologia de saúde. Doentes de segunda, os portugueses são doentes de segunda comparativamente com os outros doentes da União Europeia, tendo por base isto que disse o Dr. Óscar Gaspar, ou seja, temos menos acesso à inovação, ou um acesso mais tardio, faz de nós doentes de segunda. Não, claramente não. Então. É uma grande injustiça se dissesse isso, e isso não é dito dessa maneira. Deixe-me só dizer, nós aprovamos o ano passado 45 novas moléculas. Mais doutor, do que eu vou falar, eu vou dizer já sabe o que é que eu vou dizer, eu acrescento. Todo este processo e tudo isto tem a ver, de facto, com a forma tardia como o medicamento para a hepatite C veio a ser disponibilizado. No fundo, só acrescento isso. Pronto. Também não é verdade, foi dos primeiros da Europa. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Nós, em 2013, investimos 97 milhões de euros em medicamentos inovadores, claramente acima da maior parte dos países da União Europeia, em termos proporcionais, claro. Sim. Em 2013. E em 2014...
Em 2013 investimos 97 milhões, em 2014, um ano depois, investimos 197 milhões, o dobro, em medicação inovadora. Aprovamos este ano 45 novas moléculas, em linha com o que foi aprovado na Agência Europeia do Medicamento, portanto, para toda a Europa. Na questão da hepatite C e em muitos outros, há aprovações que são necessariamente demoradas, porque, como sabe, há um exercício que tem que ser feito com todo o rigor, que é separar aquilo que é verdadeiramente inovador e importante para os doentes daquilo que é apenas inovador e não traz mais-valia terapêutica nem mais-valia económica de nenhuma ordem. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito, é demorado, é rigoroso, muito sério e, sobretudo, também tem que ser transparente, demora tempo. Agora, nenhum doente fica sem tratamento. Deixa-me ver se o Dr. Almeida Lopes concorda com isto. Dr. Almeida Lopes, é assim? É isto? Foi isto que aconteceu? Não foi só isso, mas foi isso que aconteceu também. É evidente que o processo é rigoroso, que é de facto demorado. É evidente que tem que haver uma análise criteriosa de custo-benefício de farmacoeconómica das terapêuticas serem postas ou não à disposição dos doentes, se justifica ou não se justifica, mas a verdade é que também, sobretudo neste período que acabou há pouco mais de um ano, do período de assistência financeira, do período de ajustamento, a verdade é que houve também claramente vetos políticos em termos de atraso de alguma determinada inovação a chegar aos doentes, ao fim e ao cabo, às pessoas que deles precisavam. A questão é esta, como é que se sai daqui? Né? Portanto, perante este cenário, de facto estivemos mal, demos a volta, não é fácil. Que mecanismos é que existem ao nosso dispor para que, de facto, neste caso concreto da inovação, de facto se dê aqui uma volta? Há quem fale na criação de um fundo, que seria um fundo para a inovação, que seria uma boa contrapartida para que, de facto, os portugueses não deixassem de ter acesso à inovação, que é aquilo que querem, no fundo. Deixe-me só voltar atrás, só um ponto para dizer o seguinte. As estatísticas dizem que, em média, nos últimos anos, Portugal demorou mais do dobro da União Europeia para entrarem os medicamentos inovadores. Em segundo lugar, ainda recentemente foi publicado em Portugal um estudo de um professor americano, o professor Lichtenberg, sobre os produtos inovadores na área da oncologia que entraram em Portugal, e aquilo que conclui o professor é que, face a esses medicamentos inovadores, o custo de um ano de vida ganho rondou os $6.000, concluindo o professor que é um custo abaixo daquilo que é o considerado razoável, ou seja, a inovação não foi cara, se estivermos a falar que custou $6.000 por ano. Agora, é verdade que vem aí mais inovação. Eu penso que neste momento estamos num momento muito especial em termos de inovação na área da saúde. Esta discussão não é só feita em Portugal. Claro, claro. Tivemos a discussão que tivemos em relação à hepatite, porque de facto os medicamentos são verdadeiramente inovadores. Nós, mais uma vez, não estamos a falar de inovação, como se dizia, algo de forma depreciativa, que era novidade, que estaríamos a falar de uma semana, 2 semanas. Não é disso que estamos a falar. Nós estamos neste momento num ponto em que foram aprovados já pela Autoridade Europeia dos Medicamentos inovadores na área da oncologia, que são de facto uma alteração completa de paradigma, e portanto nós temos que perceber o que é que temos em mãos. O problema é esse, é como é que, não é? Mas também esta discussão retorna a um ponto muito importante que o Dr. Almeida Lopes levantou há pouco, que é a questão aqui da plurianualidade. Nós não podemos ver apenas a despesa, neste caso com medicamentos, só para este ano ou no próximo ano. Nós temos que perceber qual é que é o efeito a 10 anos. Claro. Temos que saber quais é que são os medicamentos que perdem patente e ficam muitíssimo mais baratos do que no período inicial. Temos que perceber o que é que aí vem de medicamentos novos e temos que ter linhas de financiamento específicas para áreas terapêuticas, áreas em que se sabe que Portugal vai ter necessidades acrescidas nos próximos anos. E nós continuaríamos aqui muito mais tempo, mas infelizmente o nosso tempo esgotou-se. Eu agradeço aos três por me terem acompanhado nestes 2 programas sobre uma discussão sobre o financiamento da saúde. Esta, de facto, deixa ainda aqui algumas dúvidas, mas deixamos também aqui alguns recados que podem ser utilizados por quem de direito, e vem aí um novo governo, certamente que aquilo que vocês disseram é muito importante para quem vier a tomar posse. Muito obrigado aos três. Despeço-me. Ficámos, como disse, durante 2 semanas, durante os 2 últimos programas, aliás, a falar sobre financiamento de saúde, no especial Saúde do Económico TV. Deixámos ideias, mensagens e também algumas dúvidas. Foi Especial Saúde. Conto consigo para a semana.